Bom dia, Brasil, bom dia, América, bom dia, povo de Deus, você que está comigo. Que bom ter você comigo aqui. Bom dia, Brasil, bom dia, América, bom dia a todos. Cadê você que está comigo? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Se você puder falar a cidade que está chegando nessa live, eu vou fazer menção aqui em todo mundo que está comigo. Onde está chegando essa live? Vamos lá, deixa eu ver onde está chegando. Deixa eu ver onde que está chegando essa live. Vamos, Pai do Senhor Jesus, Colinas no Tocantins, olha aí, Salvador, Bahia, Lusiânia, lá na minha terra, no Goiás. Boa Vista, Roraima. Quem mais? Vamos ver, Rio de Janeiro, olha aí o pessoal do Rio de Janeiro. Antônia do Rio de Janeiro. Que bênção. Deixa eu ver quem mais está aqui. Goiânia, Josi de Goiânia. Vamos ver quem mais está aqui. Manaus, olha o pessoal de Manaus. Terra abençoada. Quem mais? Salvador, Belo Horizonte. Eu não sabia que tinha tinha Salvador em Belo Horizonte, não. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deve ser Bahia, né? Eu acho que é Bahia, né? Salvador, Bahia. Será que seja isso? Salvador, Bahia. Porto Velho, Bahia. Douglas Borges. Te amo. Amém, Dougão. Também te amo muito, pastor Douglas, homem de Deus. Olha aqui, a Fazenda Rio Grande, no Paraná, é isso? Fazenda Rio Grande, no Paraná. Cidade de Monte Santo, Bahia. Cidade de Monte Santo, Bahia. Douglas Borges está falando, devo muito a você. Você foi um das maiores líderes que eu tive na minha vida. Amém, Dougão. Você é um amigo, você é um companheiro. Douglas é uma pessoa que, quando vem para cá, fica na minha casa. Homem de Deus. Olha aqui, a São Paulo, capital. O pessoal de Moçambique também está aqui. Bélgica. Olha, o Douglas Borges está na Bélgica. Está longe, hein? Vitória, no Espírito Santo. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo que mora em Rio das Ostras, pastor Jailton. Pastor Jailton. Jailton. Esqueci. Jailton, esposa da. Até esqueci o nome da esposa dele agora. Marido da pastora. Pastor Jailton. Jailton Félix. Vamos lá. Eu tenho um recado muito importante para vocês. Olha o pastor Ricardo de Paris, está sempre comigo aqui no grupo também. Queridos, eu quero dar um aviso muito importante ao pastor Valentim, um amigo meu lá de Mauá, São Paulo. Pastor Léo do Mato Grosso. A Gisele de Manaus. Indaiatuba. O Thiago é de Indaiatuba, mas está aqui, ó. É meu vizinho. O Edson Lins, Valentim de Castro, que é meu amigo, Mato Grosso, pastor Ricardo de Paris, na França, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Lucineide Pereira, em Portugal, Porto Velho, a Ronilda do Maranhão, a Eleni de Bauru, Ronan de São Pedro da Aldeia, olha que bênção. Olha que bênção. Floresta, no Piauí, o Tiago, a Carla Aparecida, boa tarde, amém, Cláudio. A Magda de Maceió. Gente, tem gente do Brasil inteiro aqui, hein? São Paulo, Minas, Manaus, Porto Velho, Alagoas.
Que bom. Ó, o pastor Ricardo, tem um amigo meu aí pertinho de você, é o Douglas Borges. Ele está na Bélgica. Se pegar um trem, ele chega aí, ó. Profeta, viu? Pastor Douglas é homem de Deus, profeta. Eu tenho minha recomendação. Pastor Ricardo está em Paris, na França. Laranjal Paulista. A F. da Silva, você é referência, pastor. Amém, amém. Marcos e Vilma, bom dia, meu pastor. Bom dia também. Belém do Pará. Não, eu não estou no Brasil, estou na América. Eu quero dar um aviso para vocês hoje, deixar uma palavra rapidinho. Que bom, vamos lá, gente, olha só. Eu quero fazer uma leitura de um texto que é bem conhecido sobre a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. O texto se encontra em Provérbios, no capítulo 6, e versículo 16. Provérbios 6, 16. A Bíblia diz assim, ó: 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Vou colocar aqui o tema. Ainda bem que a Josi perguntou o tema de hoje. Vou colocar aqui, ó: Deus abomina isso. Provérbios 16, 6. Obrigado aqui o Sérgio. Então vamos lá, gente. Provérbios 6, 16. A Bíblia é 6, viu, Sérgio? 6, 16, a Bíblia diz assim, ó: 6 coisas que Deus aborrece, 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira coisa que Deus aborrece: olhos altivos. Olhos altivos é aquela pessoa que ela tem soberba, que carrega arrogância. É aquela pessoa que a postura que ele coloca sempre acima dos outros. É aquele tipo de pessoa que o comportamento dele, ele quer ser sempre melhor, tudo dele é melhor, ninguém pode estar acima dele, ninguém pode ser melhor do que ele, ninguém pode fazer nada melhor do que ele ou do que ela. É um tipo de comportamento que a Bíblia está falando que Deus reprova esse comportamento. Deus reprova esse comportamento. Está na Bíblia, você leu aí comigo. Olhos altivos. Sabe, aquela pessoa que tem um nariz empinado no sentido de que tudo dele é melhor, as coisas dele é melhor. É a primeira coisa. Deus rejeita isso. Por isso que Deus resiste ao soberbo. Por isso que o soberbo, ele acaba, você vai perceber que o orgulho do homem, dessa pessoa que tem olhos altivos, ele acaba eliminando a dependência de Deus na vida dele. Ele está em Deus, mas ele é mais religioso do que dependente. Porque na visão dele, o que ele tem foi fruto da mão, o que ele tem é fruto do trabalho, o que ele tem é fruto da inteligência, o que ele carrega é fruto do suor dele. Ele sempre vai atribuir a ele aquilo que foi Deus que colocou na vida dele. É um perigo. Esse é o primeiro. Olhos altivos. Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu digitar aqui direito. Provérbios. Vamos lá, Provérbios 6,16. Provérbios 6,16. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Provérbios 6,16. Então, primeiro é olhos altivos. Segundo, uma língua mentirosa. Você conhece alguém que mente? Você conhece alguém que vive na prática da mentira? Aquela mentira intencional, a pessoa tentando manipular a verdade, tentando distorcer a verdade, tentando enganar as pessoas pela mentira. É a segunda coisa que Deus odeia. É a segunda coisa que o Senhor aborrece. É a pessoa que usa da língua mentirosa para tirar proveito disso. É a pessoa que quer levar vantagem através da inverdade, através do engano. Porque toda mentira, ela corrói a confiança entre as partes. E sem confiança nunca vai ter comunhão. Quando não tem confiança, não tem aliança, tem contrato. Aliança é para quem tem confiança. Contrato é para quem tem segurança.
Por isso que quando você vai alugar uma casa, você vai comprar um carro, alguma coisa, faz um contrato, porque um contrato é uma defesa de cada parte. Está dizendo, eu não confio em você, por isso que eu vou fazer um contrato. Se a pessoa tivesse aliança com você, não fazia contrato. O contrato é para segurar uma falsa certeza que a pessoa tem ou ela não tem. Porque a língua mentirosa é a segunda. Isso é perigoso. E está na Bíblia, Provérbios 6,16. Deus aborrece com isso. Por isso que o cristão ele tem que andar na verdade, tem que praticar a verdade, tem que falar da verdade. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios está falando da terceira coisa, que são as mãos que derramam o sangue inocente. É a violência injusta. É aquela pessoa que ele faz de tudo para defender do jeito dele. É aquela pessoa que ele faz injustiça contra quem não pode se defender. Isso aqui vale até para que... Isso aqui entra nos homens que batem mulher, homens que espancam crianças. Toda força demais de uma parte contra a outra parte que não tem força para se defender, ele cai no Provérbios 6,16, onde Deus aborrece com isso. O sangue aqui não é só matar, não é só o homicídio, não é só tirar a vida da pessoa, mas é o mal que a pessoa faz. É o mal que a pessoa deixa. É o terceiro, mãos que derramam o sangue inocente. E matar nem se fala, né, gente? Aí, isso aqui não tem nem... Ah, pastor, mas eu matei sem querer. Alguém um dia me perguntou, pastor, e um policial que mata é pecado? No exercício da função não é pecado. Romanos capítulo 3, a Bíblia fala sobre as autoridades constituídas por Deus. E no exercício legal de cada função, daquilo que Deus designou cada um para fazer o que tem que ser feito, se uma pessoa morre em um ambiente de confronto ou morre numa mesa cirúrgica nas mãos de um médico, o médico quis matar a pessoa? Não. O policial estava tentando defender, sim, e matou o outro lado? Morreu o outro lado. E aí, pastor? Isso está derramando sangue inocente? Não. Ele estava no exercício legal da função, em defesa de alguma coisa. Agora, se uma pessoa pega uma faca e mata o outro sem dar defesa para o outro, tira a vida do outro. Aí isso aqui entra nesse texto aqui, ó. As mãos que derramam sangue inocente. Número 4, coração que maquina projetos perversos. Gente, está tudo na Bíblia. Provérbios 6,16. Está tudo na Bíblia. Coração que maquina projetos perversos. É aquela malícia planejada. É a pessoa que maquina o mal contra a outra, desenhando o que vai fazer. É a pessoa que fica criando estratégias para prejudicar alguém. Provérbios 6,16, o quarto ponto que Deus aborrece é de um coração que maquina o mal contra alguém. Então, não é um erro impulsivo. Na verdade, é a maldade estruturada e planejada. Não é aquela pessoa que está tomando um café e do nada briga e dá um tapa no outro. Não, não é isso não. É aquela pessoa que já maquina o mal. Fala, eu vou tomar café e no meio do café eu vou tirar a paz dele. Quando ele ficar com raiva, eu vou para cima dele. E ele já desenha o mal contra outra pessoa. Então, se o cristão ele está agindo com o coração maquinando o mal, ele está quebrando o princípio bíblico. Euler Fonseca, homem de Deus, Deus abençoe. Pastor Euler, meu amigo, um abraço. Então, o quarto de Provérbios 6,16 é a pessoa que maquina o mal, é a malícia planejada. Deus aborrece. Há um pecado nisso. Há uma quebra de princípio nisso. Número 5, de Provérbios 6,16. Pés que se apressam para fazer o mal. Olha isso, gente. É os pés que apressam para fazer o mal. O que é isso na Bíblia? É a pessoa que tem prazer em pecar. É a pessoa que ele tem agilidade para errar. É quando a pessoa corre para um erro com entusiasmo. Ele sabe que aqui tem um caminho de morte, mas ele está correndo sabendo que ali tem um caminho de morte. Ele está andando por um caminho que ele sabe que aquele caminho não vai fazer bem para ele. Os pés dele se apressam para fazer o mal, para aquilo que é mal. Quando Provérbios 6,16, que
Está falando sobre que Deus aborrece sobre algumas coisas, e o número 5 é os pés que se apressam para fazer o mal, é você olhar para dentro de você e perguntar, será que eu estou fazendo bem? Será que o caminho que eu estou trilhando, pisando, é um caminho de bênção, ou caminho de maldição, ou caminho de vida eterna? O que é que Deus tem para você nesse caminho? Sabe? Porque às vezes você está trilhando um caminho que você acha que esse caminho ele é bom, é um caminho gostoso, é um caminho que você acha que Deus está nesse caminho, e Deus não está nesse caminho. Está entrando em sociedade errada, está entrando em relacionamentos que Deus não está nesse negócio. Então, você precisa saber aonde você está trilhando. Nem todo caminho que te leva para o bom, Deus está lá. Nem toda porta que abre, é Deus que está abrindo. Nem todo alimento que chega na sua mesa, foi Deus que enviou. Então você precisa ter discernimento para tentar entender e saber se esse caminho que você está pisando, trilhando, faz parte do plano de Deus para a sua vida. Amém? Está entendendo aí, gente? Está entendendo aí? Posso continuar? Posso continuar? Vamos lá, posso continuar? Número 6. Número 6, vamos lá. Número 6 de Provérbios 6,16. Testemunha falsa que profere mentiras. Está na Bíblia. Testemunha falsa que profere mentiras. É o famoso falso testemunho. É a famosa distorção de fatos para prejudicar alguém. É aquela pessoa que ela aumenta, que ela inventa, que ela cria situação. Ela fala que viu o irmão pecando, mas na verdade o irmão não estava pecando. É a pessoa que fala que viu você bebendo, mas você não estava bebendo. É a pessoa que está falando mal de você pelas costas, mas na verdade o que ele está falando não bate, não confere. Está na Bíblia, gente. Provérbios 6,16. Deus aborrece, quebra de princípio, pecado. A pessoa que ela age com falso testemunho para prejudicar você, para enganar alguém, para levar vantagem sobre você. Essa pessoa é uma pessoa que ela está quebrando o próprio princípio bíblico de verdade a favor da vida dela. Por isso que a vida dela não rompe, por isso que muitas coisas não acontecem. Enquanto ela não mudar de dentro para fora, as coisas não vão fluir. Enquanto ela não transformar a conduta dela, as coisas não vão mudar na vida dela. Porque ela está sempre mentindo de alguém, inventando coisa de alguém, criando situação de alguém. É a sexta coisa. É o sexto ponto que Deus aborrece em Provérbios 6,16. E o último é o mais forte, é o mais perigoso. Esse aqui Deus não aborrece. Esse aqui Deus abomina. Esse aqui é um pecado tão grande que muitas pessoas não percebem. Esses 6 que eu falei, Deus aborrece. Mas o último Deus abomina. A palavra abomina aqui, ela vem de vomitar, ela vem de dar nojo. A palavra abomina aqui, ela vem de isso é horrível. Eu não quero isso. E qual que é o último? Que Deus abomina. O que semeia discórdia entre os irmãos. Provérbios 6,16, a Bíblia fala que 6 coisas Deus aborrece. E a última Deus abomina. O peso da última é maior do que o peso das 6. Não desmerecendo as 6, mas tem um peso maior. E essa última, Deus odeia, Deus abomina, Deus não gosta. Isso não faz parte do plano de Deus. Que é o divisor, o intrigueiro, o criador de conflito. É o irmão ou a irmã, a pessoa que está maquinando o mal com a língua felina. A pessoa que está liberando veneno com a boca para prejudicar o irmão.
Esse é o único que o texto diz que a alma abomina. Esse aqui é o que Deus, é aquele que bate de frente com todos os princípios daquilo que tem na Bíblia. Por quê? Porque Deus ama a unidade. E quem semeia discórdia, ele não é a favor da unidade. Ele é contra a unidade. Meu amigo, meu irmão, pastor Cláudio Omar Gonçalves, ama a sua vida, você é bênção. Beijo no coração, meu amigo. Então, a sétima, Deus abomina, Deus vomita, Deus não aceita. Porque essa sétima, ela causa um problema grande demais. Essa sétima, ela cria uma situação complicada que às vezes até irreversível. A sétima, eu vou explicar melhor. Até a Célia pediu aqui para explicar melhor. Vamos lá. A sétima, que é essa que eu estou falando, de Provérbios 6,16. 6 coisas Deus aborrece, a última Deus abomina. Porque o abominar aqui é vomitar, é não aceitar, isso não desce, isso não pode. É a pessoa que luta contra a unidade. É a pessoa que está fazendo o papel de Satanás para dividir a igreja. É a pessoa que faz contenda no meio dos irmãos. É a pessoa que semeia discórdia entre a igreja. É a pessoa que semeia dissensão no meio da congregação. Porque Deus ama a unidade. Deus, ele é a favor da unidade. E quando a pessoa divide a unidade do que Deus está promovendo no seio da igreja, essa pessoa está se opondo diretamente ao próprio caráter de Deus. Enquanto Deus está trabalhando para a unidade, essa pessoa que pratica isso, ela vem quebrando o que Deus está criando no meio da igreja. A Bíblia nos fala que um reino dividido não subsiste. E existem pessoas que elas lutam contra a unidade da igreja. Ela bate de frente com o pastor, ela tem inveja do líder de mulher, da líder de varões, ela tem inveja do crescimento da igreja porque ela não está na frente. Mas ela não tem base para estar na frente, ela não tem estrutura para estar na frente. Ela não tem posicionamento de crente, nem de líder. Como é que você vai colocar um contendeiro na frente de um trabalho? Como é que você vai colocar uma pessoa que luta contra a unidade na frente de um trabalho? Entendeu? Então o sétimo, ele é tão perigoso porque ele causa divisão na igreja, dissensão entre o povo, contenda entre os irmãos. A fofoca na Bíblia, a Bíblia trata de forma direta sobre isso. A fofoca espalha contenda. Se você ler depois Provérbios 16, 28, a Bíblia diz assim, ó, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Perceba que não diz que ele converse, mas diz que ele separa. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Como é o seu posicionamento na igreja, com o seu pastor e com o seu líder, com a sua liderança? Ou vice-versa, de lá para cá ou daí para lá. Algumas coisas você precisa entender. Ninguém acaba com a fofoca, ninguém acaba com a mentira e ninguém acaba com a inveja. Ninguém acaba. Se você está orando para Deus acabar com isso, você está orando errado. Deus não vai acabar com a fofoca, com o engano e com a mentira. Pastor, por que Deus não acaba? Vamos lá, a gente tem que ser racional e inteligente. Desde o Éden, já começou desde a queda do homem, lá em Gênesis, o pecado entrou na terra. Começou com Caim, Abel e com os dois irmãos, Abel e Caim, Caim e Abel. A inveja entre os irmãos. Depois vem com José, depois vem com Davi, vem com Sansão, vem com Salomão, vem com Absalão. Então você perceba que a fofoca, o engano, a inveja já está na raiz pecaminosa do homem. Mas o que você precisa fazer? Aqui que entra o tesouro bíblico. Você precisa tirar do meio de vocês. Você não vai acabar. Nós acabamos com a inveja. Ninguém acaba. Você precisa tirar do meio. Ou você sair do meio. Se tem uma pessoa que está criando contenda, dissensão,
Chama ela se você é líder. Conversa com ela, ora por ela. Faz uma campanha de oração para Deus libertar ela do espírito de engano, do espírito de confusão, de contenda. Leva a igreja, o departamento para oração e para o jejum. Sabe, tem pessoas que colocam um contra o outro. Algumas pessoas ficam nos corredores da vida e da igreja, infernizando, envenenando o que está sendo liberado, o profético do altar, às vezes é contaminado pelos corredores. Geralmente gente que tem a aparência de ovelha, mas o coração de lobo, ele não vai agir como ovelha, ele vai agir como lobo. É gente que levantou a mão para aceitar Jesus, mas nunca teve um encontro genuíno com Jesus. São pessoas que estão no meio da igreja, mas a igreja não faz parte do meio deles. São pessoas que estão no meio do grupo, mas não têm unidade. São pessoas que não olham para a visão da igreja, ele olha para o que é melhor para ele. São pessoas que não estão olhando para o bem maior da igreja, estão olhando para o que é mais interessante para ele. Essas pessoas são perigosas. A igreja precisa orar por essas pessoas. Você precisa fazer campanha de oração e de jejum para Deus repreender o espírito de engano. Porque o espírito de engano, ele não vai vir de capa preta. O espírito de engano não vai vir com chifre na mão. O espírito de engano, ou a atmosfera de Jezabel, ela não vai vir como uma mulher bonita, como Não. A atmosfera de Jezabel, ela é invisível. Ela age na surdina. Pastor Luciano Paz, olha isso, meu amigo, homem de Deus, vai estar pregando hoje na igreja, hein? Vai estar pregando hoje na igreja nossa aqui, vai ser forte. E olha o que ele colocou, a língua que ministra no altar, seja pregação, louvor, até mesmo uma saudação, não pode ser a mesma que destrói. É isso aí, ó. É o que o pastor Luciano colocou aqui, ó. É uma língua felina, é uma língua contaminada pelo veneno que destrói uma família, que destrói uma igreja, que destrói um casamento, que destrói a reputação de uma pessoa. Então, a fofoca, gente, ela parece inofensiva, mas ela é doce ao paladar de quem cria essa situação. Em Provérbios capítulo 18, versículo 8, a Bíblia diz assim, ó, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados ou doces na boca. Então, a fofoca na boca de quem faz a fofoca parece doce na boca dele, quando na verdade é um veneno que está destruindo quem faz parte da vida daquela pessoa. Dá um prazer momentâneo. Você pode perceber que geralmente o fofoqueiro, ele joga assunto na mesa. Eu vou falar sobre Jezabel aqui, a atmosfera de Jezabel. Geralmente, o fofoqueiro ele joga assunto na mesa, é como se fosse um troféu de honra para ele. O fofoqueiro, ele senta na mesa, e é a coisa que Deus abomina, a sétima. O fofoqueiro, ele senta na mesa e ele tem o prazer de difamar uma igreja, um pastor, um líder, um vizinho, um amigo. É como se ele sentasse na mesa e como ele não tem conduta de maturidade, conduta de cristão, ele não tem, o fruto do Espírito não foi enraizado nele, não foi trabalhado nele, então a única coisa que ele tem é frutos da carne. Então o fruto da carne está vivo nele e um dos frutos da carne é ele falar o que não deve, fazer o que não pode. A irmã perguntou aqui sobre a atmosfera de Jezabel. Jezabel não é um espírito de possessão. A gente tem que entender isso. Não tem como você colocar a mão na cabeça de uma pessoa e falar assim, ó, sai espírito de Jezabel. Não. Jezabel não é uma entidade que entra no corpo de uma pessoa. A contaminação do espírito de Jezabel, ela é de ambiente e pega pessoas. E qual que é a única forma de você tirar a contaminação do espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel vai contra profetas, vai contra a palavra da verdade, vai contra o confronto contra o pecado. Quando você vê uma pessoa ou pessoas se levantando contra a palavra da verdade, o profeta de Deus, as palavras de confronto, meu irmão, coloque a barba de molho, como dizia minha mãe lá em Goiás. O espírito de Jezabel, ele age
na surdina, no silêncio, nos corredores, nos corações que ainda não tiveram conversão totalmente a Cristo. E nas pessoas vulneráveis espiritualmente, pessoas que ainda estão no mundo e na igreja, no mundo e na igreja. O espírito de Jezabel age aonde não tem certeza. Ele sempre vai agir na dúvida de uma pessoa. Ela sempre vai agir, essa ação maligna de Jezabel, para tentar calar os profetas, para tentar parar a verdade da igreja, para tentar confrontar o crescimento da igreja. Então o espírito de Jezabel, ele vai vir, às vezes parecido com o sétimo que estamos falando aqui, sobre a pessoa que maquina o mal contra o irmão, usando a língua. A fofoca, ela apaga... A gente tem que entender algumas coisas. Provérbios 26, 20. Olha o que a Bíblia diz. Sem lenha o fogo se apaga. A fofoca é uma lenha. A fofoca é uma lenha. Então, quando acaba a lenha, o fogo apaga. Se você é uma pessoa que chegou num grupo e tem alguém fazendo fofoca de alguém e você fortalece a fofoca, você é tão cúmplice como o tal que está fazendo a fofoca. Nós que somos cristãos, eu estou falando aqui, gente, de Provérbios 6,16. 6 coisas que Deus aborrece e a última Deus abomina, Deus vomita. Então, se você chega no ambiente e tá todo mundo falando mal, contra isso, contra aquilo, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto do irmão, não gosto da igreja, o pastor eu acho... Porque o fofoqueiro, ele nunca vai falar direto na fonte. O fofoqueiro, ele nunca vai falar direto para quem resolve o problema. Geralmente, o fofoqueiro vai ficar nos corredores, colocando faíscas e falando de longe. Tá errado, eu não concordo. Mas por que ele não vai na fonte para resolver? Fofoqueiro é uma pessoa que às vezes está carregado com inveja, sentimento de perda, pessoa que traz com ele frustração ou frustrações. Então são N coisas, a gente não pode, não havia de regras direto para um. A Luara também está aqui, abraço Luara, Deus abençoe. Amém, a Luara falou que já resolve na cara, na lata. Então, o que está por trás da fofoca? A gente entenda algumas coisas, eu estou terminando já, estou finalizando, eu quero dar um aviso muito importante no final. Se alguém não alimenta a fofoca, ela morre. Se você passa essa fofoca adiante, ela cresce. Vou falar uma frase, grava essa frase aqui, ó. A fofoca só existe fofoca porque tem outro fofoqueiro que propaga a fofoca. A fofoca termina quando chega na mão ou no ouvido de quem tem sabedoria. Eu vou repetir isso aqui, ó. A fofoca só tem fofoca porque tem outro fofoqueiro que propaga a fofoca. A fofoca termina quando chega na mão ou no ouvido de quem tem sabedoria. Se a fofoca chega nas suas mãos, o Márcio perguntou, pastor, e como tratar isso na igreja? Confrontando o fofoqueiro. Chama ele para uma reunião no particular. Levi, meu amigo, homem de Deus, também está aqui. A única forma de você confrontar um fofoqueiro é confrontando ele, de resolver, é confrontando e orando por ele. Chama ele para a reunião. Fala, irmão, vem cá. É verdade que você está falando da irmã Maria? Eu não, porque o fofoqueiro sempre vai ser vitimista. Você nunca chama ele sozinho, chama com a testemunha segura. Faz uma reunião, chama mais 2 pessoas numa sala, você tem que ter testemunhas. E fala, irmão, o que está acontecendo entre você e o José, entre você e a Maria? O que está acontecendo aqui, irmão, está atrapalhando o crescimento da igreja. Isso não é interessante. Então eu vou embora da igreja, porque geralmente ele vai se vitimizar e vai querer trocar de lugar com você para falar que você está errado, porque está confrontando ele. Todo fofoqueiro não suporta o confronto. Quando ele tem um coração em Cristo, pode ter sido um deslize, ele entende, ele corrige, ele volta ao seio da igreja com uma visão diferente. Mas ele sempre vai dar uma de coitado e ele vai voltar para os corredores dizendo, me chamaram na sala, me expôs. Expôs não, foi confronto, é porque nunca foi confrontado. O pastor, a Lida, a pastora, falou de mim na sala. Eu não concordo. Eu vou sair da igreja. Vou falar uma coisa, irmãos. Tem gente que soma quando some. Ele vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo a favor. Não tenha como perda o que Deus está dando livramento. Se está no seio e não muda, não pode ficar, tem que transformar.
A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como estás, mas não permaneça como veio. A visão da igreja é muito maior que o fofoqueiro. A visão da igreja é muito maior do que a pessoa que propaga contenda. Eu estou lendo os Provérbios 6,16. Eu estou na Bíblia aqui, ó. Pastor, eu sei que está falando isso. Não. Eu estou na Bíblia. Provérbios 6,16. Você pode anotar aí depois. 6 coisas Deus odeia e uma ele abomina. Amém? Então, o que está por trás da fofoca? O que está por trás da fofoca para eu finalizar? A fofoca não é só um comportamento da pessoa. Existem muitas coisas por trás da fofoca. Primeiro, insegurança. Pode perceber que pessoas inseguras, eles precisam maltratar outros para se sentir mais seguro. Pessoas inseguras, quando elas percebem que está perdendo um espaço, chega alguém no grupo que fala mais do que ele, que brinca mais, que é mais espontâneo, já dá inveja. Insegurança da pessoa. Segunda coisa, desejo de pertencimento. O fofoqueiro ele tem medo de perder o espaço que ele faz parte. O fofoqueiro tem medo, estou falando aqui o que está por trás da fofoca. Ele tem medo de perder o espaço, porque se chega uma pessoa que é mais desenvolvida ali, brinca, aquela coisa, para o fofoqueiro é ameaça. Então ele precisa criar uma situação para tirar aquela pessoa dali. Terceira coisa, o fofoqueiro, o que está por trás da fofoca? Terceira coisa, ele precisa sentir a necessidade de ser relevante. Então tudo que ele faz tem que ter uma relevância. Você tem que olhar para ele e falar, nossa, que bom, hein, rapaz, você é demais. Cara, você é a águia do deserto. Nossa, você é o leão. Que é isso? Se não fosse você aqui, nossa, você é a terceira pessoa, da quarta pessoa da Trindade. Meu Jesus, você é um semideus. Ele tem que ouvir isso. Mas se ele não ouvir isso, ele se sente para baixo, se sente inferior, ele se sente desanimado. Quarta coisa que está por trás da fofoca, ele traz um orgulho escondido, prepotente, o orgulho, orgulhoso, não dá o braço a torcer, não libera perdão, não aceita a correção. O pensamento dele é o que tem que prevalecer. A vontade dele tem que ser absoluta, ou dela tem que ser absoluta. E a última, que é a quinta, para eu fechar, falta confronto direto. Provérbios 6,16. 6 coisas que Deus aborrece e a última ele abomina. Falta confronto direto. Está com um caso de fofoca na sua igreja? Chame 2 pessoas, você que é líder, você que é pastor. Faz uma reunião com o fofoqueiro. Mas cuidado, porque o fofoqueiro ele é especialista em criar situações contra todo mundo, inclusive até você. Vá com provas na mesa, vai com testemunhas do seu lado. Resolva no silêncio sem expor a pessoa. Chama ela no particular. E chama ela olhando nos olhos, sentado de frente. E diga para ele, diga para ela, ô irmão, o que está acontecendo? Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estou percebendo uma movimentação estranha na igreja, na nossa rede. Isso, leva testemunhas, tem que ter testemunha com você. Porque senão você ajuda ele na sala e se você não tiver testemunha, você sai da sala e vai falar que você fez tudo errado com ele lá dentro. Quem vai provar? Então você chama ele, primeiro fala da importância dele na igreja ou dela na igreja. Fala, você é importante para nós, ajuda nós, você está com nós, mas eu preciso que você me explica. Me explica uma coisa. Há uma movimentação esquisita, isso aqui não está sendo bom para a igreja. Essa movimentação não vai valorizar a igreja crescer. Sabe? Então, essa situação, ela tem que ser segura. Ela tem que ser olho no olho. Você não pode ficar protelando. Não, amanhã eu resolvo, aí não resolve. Não, mês que vem eu resolvo, você não resolve. Quanto mais você demora a resolver, pior fica. A pessoa é contendeira, fofoqueira, cria briga com todo mundo. Essa pessoa não pode ser líder não, meu irmão.
Deixa no banco. Deixa como membro. É um tipo de pessoa que se você der poder, ela arrebenta. Ela não tem estrutura nem com ela. Como é que ela vai ter estrutura com a rede, com o departamento? Ah, pastor, mas eu preciso de alguém. Não, ora, Deus vai mandar alguém de fora, vai mandar alguém de dentro. Levanta quem nem tem capacidade, treina ele. É melhor você treinar um novo convertido, alguém que não sabe, porque ele vai crescer sabendo o que é certo, do que pegar uma pessoa que já sabe o que é certo, mas faz errado. E aí quem sofre é você. Quer ser bonzinho demais. Não seja bonzinho, seja justo e seja bom. O bom é fazer aquilo que é meritocracia no reino. É aquilo que é devido no reino. O justo é fazer aquilo que a pessoa faz porque ela sabe que tem um retorno que não vem da terra, mas vem do céu. Galardão. Retorno de Deus. O bonzinho, ele se lasca. O pastor bonzinho se lasca. O líder bonzinho se lasca. O irmão bonzinho da rede, ele vai se lascar. Você pode escrever isso aí. Porque o bonzinho é o que faz tudo para todo mundo. Ah, pode vir. Ah, pode entrar. Ah, pode vir. Fica com nós aqui. Tá bom. Você vai deixando todo mundo entrar. Quando der problema que você bater de frente, eles não vão aceitar. Não, agora mudou, viu? Agora está segurando. Não. Começa fazendo certo. Continua fazendo certo e termina fazendo certo. Não é sobre ter muitos, mas é sobre ter poucos que faz o que é certo. Amém? Sábado, segunda e talvez terça. Sábado, segunda e terça. Eu vou fazer 3 lives aqui, ó. Sexta à noite. Meigda, Pai do Senhor Meigda. Sexta à noite, amanhã à noite. Sábado, no mesmo horário, 10 da manhã aqui, meio-dia no Brasil. E segunda, 10 da manhã aqui, meio-dia no Brasil. Eu vou fazer 3 lives. Eu vou falar sobre a expansão da mente, porque eu quero falar do treinamento meu que está na plataforma. Talvez você que está aqui não adquiriu esse treinamento meu, que eu falo sobre para líderes. Eu estou terminando o meu e-book. Um e-book com mais de 59 páginas do treinamento. Um e-book profissional. Uma editora lá no Brasil está terminando para mim. A nossa equipe no Brasil está finalizando o meu e-book, coisa de primeira, para você baixar no seu celular, para você ter acesso a ele no seu iPad, para você estudar com ele, pra você salvar no seu celular quando estiver no culto. Você vai dirigir um culto, só abrir seu celular, vai lá no e-book, o que eu devo fazer agora? O que é função? O que é servir? O que é liderar? Como que é meu posicionamento na reunião com os meus liderados? Semana que vem eu finalizo o meu e-book. E o treinamento, se você não adquiriu ainda, o link está na minha bio do Instagram. São 3 horas de treinamento. E agora eu tenho uma notícia muito boa. Todo mundo pediu. As pessoas que compraram o meu vídeo pediu e a gente conseguiu. Nós fragmentamos o treinamento. Já está lá na plataforma. O treinamento estava inteiro, com 3 horas e 50 minutos. Agora o treinamento está dividido por aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. 18 vídeos separados para você assistir um por um. Você que já adquiriu o curso, pode entrar na plataforma de novo, você vai ver que o treinamento lá ele está dividido. Nós dividimos ele para facilitar para você, a pedido das pessoas que compraram, que adquiriram o treinamento. E agora nós vamos liberar o e-book para quem já comprou. Você que já comprou o curso, o e-book será de graça para você. E olha que o e-book no Brasil, não sou de falar valores, mas esse material que estamos fazendo no Brasil, só a edição, o que a editora está fazendo, os códigos, o selo, tudo, está ficando mais de R$ 2.500. Um e-book, pastor, mas dá para fazer na internet? Dá para fazer na internet. Mas nós preferimos parar, fazer com um profissional, com a editora lá no Brasil, colocar selo, tudo. Por quê, pastor? Para ninguém copiar o conteúdo depois lá na frente. Porque se você bate o scan code ali, você vai ver que está selado na editora. Então, coisa de primeira para você. E o conteúdo vai ser o e-book vai ser de graça para você que já adquiriu o curso. E você que não adquiriu, pode comprar o e-book separado depois na plataforma. O curso, hoje, essa semana, ainda custa R$ 147, gente. Reais, está muito barato.
4 horas de treinamento, dividido em 17 aulas, R$ 147. Pode dividir em 10 vezes no cartão. Então tá no link aqui na minha bio. Tá muito bom. E nós já dividimos o treinamento. Ele está dividido em 17 vídeos para você assistir um por um. É uma série do Netflix Gospel. Oh, glória a Deus. Maratona essa série desse treinamento, você vai aprender muito, eu tenho certeza. Então, para eu finalizar aqui, essa aplicação de hoje, de Provérbios 6,16, você pode ler com calma depois na sua casa. Dá uma lida depois com calma. 6 coisas que Deus aborrece, a última Deus abomina. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer clareamento para a sua vida. Agora, começar em nós, que está aqui, ó, 180 pessoas, 190 pessoas, a começar em nós. Talvez você está falando, a palavra é para a irmã Maria, para o irmão José. Não, às vezes nós pegamos, às vezes somos pegos de vez em quando em algumas mesas, e o Espírito Santo tem que confrontar nós, para quando você estiver em algumas mesas, que alguém começar a falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de gente, ou você cala, ou você sai da mesa, ou você faz eles mudar o tema. Você não pode ser conivente. Pior do que fofocar é ser conivente com o assunto só para agradar quem está na mesa. Então, a começar em nós. Talvez essa semana, a tarefa para essa semana. Vamos lá, tarefa para casa essa semana. Glória a Deus. Você vai falar menos de pessoas, você vai falar mais de Cristo. Você vai falar menos de igreja, você vai valorizar mais as coisas do céu. Você vai vigiar sua língua, vigiar sua boca. Você vai falar, o que vai sair da minha boca é para abençoar e não para amaldiçoar. O que vai sair da minha boca é para gerar vida e não para gerar morte. A começar em nós. E quando começar em nós, quem estiver à sua volta vai perceber a mudança e vai falar, poxa vida. Sabe? Começou a falar mal de alguém, sabe o que você fala? Gente, para. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. Eu vou falar uma frase para você gravar aqui antes de finalizar. Cuidado quando for falar mal de alguém. Cuidado quando você for falar mal de alguém. Você não sabe como foi a oração dessa pessoa ontem entre ela e Deus. Cuidado quando você for falar mal de alguém hoje. Você não sabe como que foi a oração dessa pessoa ontem entre ela e Deus. Talvez você está falando mal de gente porque você ouviu alguém falando mal e você validou o que você nem conhece. Cuidado quando você for validar o que você ouve de alguém sem conhecer a pessoa, porque talvez você está amando o bandido ou você está inocentando o bandido e culpando o inocente. Só ouviu um lado da história, não sabe da verdade. Nada melhor do que os frutos que nós derramamos, que nós falamos, para provar quem nós somos. Não é sobre muito falar, mas é sobre muito fazer. Sabe, eu sou pastor de uma igreja aqui no sul da Flórida, e a instrução pastoral que eu passo para a nossa igreja é uma igreja bem ensinada, bem estruturada, uma igreja de Bíblia. A gente não tem problemas aqui com isso, já tivemos lá no início. Mas, certa feita, eu confrontei as pessoas, algumas entenderam, outras não. Gente, o problema, 95% do problema acabou quando houve o confronto. Então, eu sempre ensino como pastor da igreja, a nossa boca é para abençoar. Não fala mal de igreja, não fala mal de pastor, não fala mal de gente, vamos abençoar a gente. Talvez você que está mais perto de mim, que me conhece na minha liberdade, na minha intimidade, de proximidade, e pode falar aqui se eu estiver mentindo. Qual foi o dia que eu sentei numa mesa para falar mal de pastor? Qual foi o dia que eu sentei numa mesa para falar mal de igreja, de gente? Você pode dar conselhos quando alguém pede referente a ações erradas, mas falar assim, eu não gosto daquele pastor, não gosto daquela igreja, não vou com a cara dele. Sabe por quê? Pelo menos eu creio que você também teve essa instrução. Tivemos escola de liderança bíblica. Geralmente pessoas que trazem isso com elas, que trazem mágoas, frustrações, nunca passou por um discipulado, nunca passou. Tem gente que foi consagrada a pastor, gente, só virou óleo na cabeça, nunca foi treinado, nunca foi discipulado. Se você perguntar para ele sobre um básico de teologia, sobre as 5 dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, ele não vai saber explicar o que é isso. Então, o que transborda de nós é o que nós carrega daquilo que a gente aprendeu na vida. Use a sua boca para abençoar.
Use a sua língua para abençoar. Eu vou te esperar aqui amanhã à tarde, sábado de manhã e domingo e segunda de manhã. Sexta à noite, sábado de manhã e segunda de manhã. 3 lives super importantes que vai abrir sua mente, vou trazer um conhecimento para a sua vida. Talvez você já sabe, mas num formato bíblico diferente. E eu quero que você entenda sobre isso. Shekinah decoração. Nossa, Andriela, eu esqueci de você. Gente, a Andriela que... Meu Deus, a Andriela me chamou para ajudar uma causa. Eu vou ajudar a causa da sua menina. Eu esqueci mesmo. Agora que eu vi aqui que eu lembrei. Gente, vamos orar. Deixa eu orar por você. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, no meu canal no YouTube. Você pode assistir lá depois. Que Deus fale ao teu coração. Fecha os teus olhos onde você estiver. Te dou graças, Senhor, por mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Aonde chegar essa live, a minha oração e essa palavra. Que venha carregado com a tua unção, o teu poder, e que o nome do Senhor seja glorificado. Flua em nós o teu Espírito. Trabalhe em nós o fruto do Espírito Santo, para que possamos ser pessoas segundo a tua vontade, não o nosso querer. Pessoas que venham transbordar Deus por onde nós passarmos. Ó Deus, que a instrução de hoje de Provérbios 6,16 fique cravada nas tábuas do nosso coração, e que o Senhor esteja conosco, nos guardando, guiando e abençoando em nome de Jesus. Se você pode, diga amém, digita aleluia. Gente, vocês são uma família que eu tenho, família digital. A minha esposa sempre fala que eu tenho 2 famílias aqui nos Estados Unidos. A minha da minha casa e a minha digital. Eu sinto bem quando eu estou aqui transbordando para vocês, sendo bênção na vida de vocês. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando mais e mais nessa terra, em nome de Jesus. Tá bom? Levi, bom trabalho, meu amigo. Adreise, a Cida, a Venilson, os irmãos que estiveram comigo. Deus abençoe vocês muito. Hoje à noite tem um grande culto aqui na igreja, que eu sou pastor, no sul da Flórida. Você que está aqui no sul da Flórida, sem congregar, sem igreja, sem pastor, deixa eu pastorear você, deixa eu discipular você, deixa eu te ensinar aqui, deixa eu te abraçar aqui. Vem crescer com a gente aqui. Eu creio numa igreja de unidade, uma igreja de palavra, uma igreja viva e uma igreja em movimento, que é a nossa igreja Shalom Church aqui no sul da Flórida. Se você não está aqui, continue nos seguindo de longe, que Deus abençoe muito. Se você ainda não adquiriu o meu treinamento, você pode clicar na minha bio, tem um link, adquira esse treinamento, está muito bom. Você vai crescer muito em nome de Jesus. Quero mandar um oi aí para a irmã Nilza. Irmã Nilza, um grande abraço, Deus te abençoe muito. Claudineia, Deus abençoe. Eu vou falar uma coisa aqui para finalizar, ó, que vem na minha cabeça aqui. Você que está sem igreja no Brasil, irmão Benedito, um abraço. Você que está sem igreja no Brasil, não procure uma igreja perto da sua casa. Não, você vai até assustar com o que eu vou te falar, mas é sabedoria e inteligência bíblica. Vamos lá. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia, mais próximo da Bíblia, mesmo que ela fique longe da sua casa. Pegou aí? Não procure uma igreja próximo da sua casa. Procure uma igreja mais próximo da Bíblia, mesmo que ela fique longe da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Cresça com graça, cresça com conhecimento, abra sua mente, coisas maiores virão para todos nós. Amanhã, hein? Amanhã eu volto, amanhã à tarde aqui, 6 horas da tarde na América, 8 horas da noite no Brasil. 8 horas da noite no Brasil, e eu te espero aqui. Vou trazer uma bomba atômica para sua mente aqui, você vai ficar... Que loucura, pastor! Amanhã, viu? Andreise, Deus te abençoe, abraço as meninas, abraço do Robertson. Andreise é uma das profissionais da área de buffet na Filadélfia. Você que mora no norte, aqui na Filadélfia, dos Estados Unidos, eu recomendo os trabalhos da Andreise, de excelência, mulher crente, mulher de Deus, uma família que nós amamos muito. Deus abençoe muito. Josi, um abraço aí para patrocínio do Muriaé. Ô Josinei, amém, Deus abençoe muito, todos de Muriaé, Minas Gerais. Eu tenho um amigo em Muriaé, o Júlio. A mãe dele tinha um ponto de táxi aí, o Júlio Trota.
Deus abençoe vocês, gente. Ficam com Deus. Até amanhã à tarde. Deus abençoe.